Fala aí, pessoal. Mais um vídeo para o canal aqui. E nesse aqui eu vou responder a alguns usuários aí que viram o meu último vídeo, que é sobre o Linux Toys, que é um programa para fazer com que você faça a instalação e otimização do seu sistema aí sem precisar usar o terminal. E me perguntaram sobre determinadas coisas, se vale a pena ou não colocar na máquina ou fazer elas de modo manual. Eu, como gosto de usar o terminal, eu prefiro fazer na mão mesmo, mas a gente vai ver aqui como a gente pode fazer isso no modo manual e como isso funciona ou pode afetar ou não o desempenho da sua máquina. Às vezes você fica bolado de clicar no botão e não saber o que está acontecendo por trás. Isso é muito de usuário de Windows, que fica pegando aquelas ferramentas de otimização na internet sem saber o que está fazendo e eventualmente pode até estar botando algum tipo de vírus ou trojan na máquina aí sem saber. Não estou falando que é o caso do Linux Toys, mas isso pode acontecer também. Então, o que me perguntaram foi o seguinte, deixa eu ver aqui, vou até dar o nome de alguns deles aqui, me mandaram e-mail, eu respondi a todos eles e resolvi fazer duas postagens no meu blog e a gente vai ver esse tipo de situação em cima dessas postagens mesmo e também aqui no terminal como é que a gente vai fazer esse negócio aí, como fazer. Então esses usuários, eles são alguns deles já compraram, entre aspas, né, a minha ISO personalizada do Debian com 3 interfaces gráficas, já sabe, né, quem quiser, 10 pila aí, eu mando o link, mando o e-mail junto do Pix, que eu mando lá o link para baixar, ou compraram, né, entre aspas, a ISO, ou então eles de vez em quando contribuem com o Café do Véio aqui para colocar conteúdo útil no canal, né. Então a gente tem aqui a Cláudia, né, a Ana Borges, o Cláudio Azevedo, o Júlio, a Thalita Dantas. Olha, quanto tempo que eu não escuto não escuto esse nome. Como é que é esse aqui? Tem a Tânia Alvarenga, o Everaldo e o Antônio Lopes, que não deve ser o técnico do Vasco. Nem sei se ele está vivo. Então, entre outros, né? Isso aí é só o pessoal que dá. Uma das pessoas que contribuem para o canal continuar, para o VEC continuar colocando conteúdo útil no canal. Então eles me perguntaram sobre esse programa aqui, que tem vídeo aí se eu não me engano foi o último vídeo, que é isso daqui, ó. É sobre ZRAM, deixa eu ver, essa memória livre dinâmica, o Early ROM, Really OM, né, e o arquivo swap e o DNS Mask. O DNS Mask eu já tenho um vídeo feito com ele aí por fora, eu já até mandei para eles assistirem. Ele deve ter assistido, aqui não deve ter chegado na notificação, então eles não são inscritos. Então eu vou falar aqui um por um e como é que a gente pode fazer isso aí de modo manual. Que clicando no botão e fazendo no modo manual vai ser a mesma coisa. Mas pelo menos você está vendo o que você está fazendo. Primeiro o ZRAM, porque eu uso o ZRAM na minha máquina. Então o ZRAM é isso daqui, ó. O ZRAM é uma memória swap. Swap é um arquivo de troca, ou arquivo de troca é swap, né? É um arquivo de troca que é usado para quando você fica sem memória RAM. Então, aquele arquivo swap ele passa a ser usado como se fosse parte da memória RAM, mas por ele usar o disco, principalmente se for disco rígido, ele acaba se tornando mais lento e deixando a máquina menos responsiva. Então, o ZRAM ele cria um bloco de memória swap comprimida na própria memória RAM, que é muitas vezes mais rápido do que o próprio disco, mesmo sendo SSD. E aí você tem uma melhor resposta na sua máquina. E isso é válido quando você tem entre 4... Vamos usar a minha máquina aqui como parâmetro. Quando você tem 4 GB de RAM para baixo. O bom seria ser mais de 4 GB, né? Mas você tem 4 GB aqui. Então aqui, eu estou usando a minha ZRAM aqui. Tem toda uma prioridade, uma configuração para você fazer aí. O Linux Toys faz isso para você, mas a gente vai ver aqui como é que isso funciona. Então a gente vai vir aqui no blogão. Aqui, ajustes para ZRAM e tal. Então a gente vem aqui, vai estar tudo na descrição do vídeo aí. Então tá aqui, ó. Eu até publiquei hoje esse negócio aí, mas já mandei para todo mundo, além de ter explicado para eles como é que é, né? Então a ZRAM, como eu falei, é um bloco de memória que é gerenciado pelo próprio kernel. Você tem que instalar esse serviço e você deve usar isso daí se você tiver uma máquina assim mais perereca, 1.3 de segunda geração para baixo, ou então de 4 GB para baixo. O bom é você ter mais de 2 GB. Né? Um primeiro upgrade que você pode fazer na sua máquina é colocar um disco SSD. Mas se a coisa estiver ruim, né, se você quiser manter a usabilidade da máquina, a minha aqui
ela é bem valente aqui, ó. Então, a gente já conhece ela, é um Intel Core 2 Duo E7400, uma máquina de 2008, está funcionando legalzinho aqui, mas eu sei o uso que eu posso dar para ela e os limites da máquina. Onde é que eu estava? Tá. E então a gente vai ver aqui como instalar e configurar a VRAM para você usar na sua máquina. Então eu dou como sugestão, se você tem até 8 GB ou menos ou 4 GB, você instalar isso daí, pelo menos para experimentar, porque ruim não vai ficar, né? Então a ZRAM ela é um bloco comprimido, né? O processador faz a compressão e a descompressão em tempo real de acordo com a demanda e funciona como se fosse uma swap disco, só que estando em memória ela é muito mais rápida. Na minha aqui eu não tenho swap em disco, eu tenho só a memória RAM. E aí a gente vai ver o que vai acontecer quando você não tem memória RAM, que vai ser aqueles outros dois assuntos, que é o OEM Killer e o Early OEM, como é que eles funcionam. Então você vai instalar esse pacote aqui, ó, sudo apt install system ZRAM generator. Aí você vai criar esse arquivo aqui, sudo nano tatatá. Por isso que é mais fácil fazer lá no Linux Store, porque ele já faz isso aí de modo automático. E você vai colocar esse conteúdo aqui. Então, esse conteúdo aqui, você dá um Ctrl X para salvar, você digita depois esse comando aqui e reinicia a máquina. Isso aqui é o valor que você dá em relação ao tamanho da swap que você quer na RAM. Então, isso aqui, RAM sobre 2, significa que você vai ter uma swap de ZRAM a metade do que você tem de memória RAM. Se você tem 4, você fica com 2 de swap. Se você tem 8, você fica com 4. Se você achar que é muito, você pode mudar esse RAM, por exemplo, de 2 para 4. Então, se você tiver 8 GB de RAM, dividido por 4, você vai ficar com 2 GB de RAM, que na maioria das vezes é tranquilo de se usar. E você tem também, aqui a gente está configurando a prioridade, né, da swap, que se você tiver também swap em disco, primeiro vai ser usada então a swap ZRAM, para depois ser usada a swap em disco, e a gente vai ver também uma outra configuração aí para gerenciar isso. E aqui é o algoritmo de compressão. O ZSTD está presente em basicamente todas as distribuições aí, então essa aqui é a mais legal. Ela é mais rápida, ela é mais eficiente na compressão, mas não é tão rápida. Mas no meio das outras que tem aí, essa aqui é a melhor opção. No meu caso, como eu falei, eu não uso swap em disco, então eu só uso ZRAM. E deixo os eventuais problemas de falta de memória para o próprio OEM Killer fechar programas que estejam se comportando mal ou consumindo muita memória RAM. A gente vai chegar lá nisso daí. E você também, se você tiver memória swap em disco, você pode retardar, entre aspas, o uso da swap em disco fazendo isso daqui, ó. Você vai editar o seu arquivo FSTab. Eu tenho FSTab, mas como eu não tenho swap, então não vai aparecer para mim. Então você tem isso aqui, ó. Quando é partição, você tem esse lance de UUID, que é o nome, digamos assim, da partição dada no seu disco para o seu sistema aí. Vai ser esse nome aqui, nome swap default. Se for um arquivo criado posteriormente, em vez de swap de partição, você pode criar um swap em disco, que fica até mais fácil de ser gerenciado. Você cria o arquivo, você aumenta, diminui conforme você queira na necessidade do seu disco, da sua máquina aí. Aí, identificado se é swap em disco ou em partição, você vai colocar isso daqui, ó, que seria a prioridade. PRI1, PRI1. Ctrl X, reinicia, e isso aqui significa o seguinte, que primeiro, que essa swap em disco, ela só vai ser usada quando a ZRAM tiver sido esgotada. Então você tem a prioridade da ZRAM, que é ela que vai ser usada primeiro, e a prioridade aqui da swap em disco, ela só vai entrar em funcionamento quando a ZRAM for toda utilizada. E o kernel, ele tem todo lá um esquema de gerenciamento, né, de prioridades e tal, que quando a ZRAM começa a ficar cheiona, né, você tem o gerenciamento de memória e o de swap em disco, e eles conseguem contrabalançar isso. Você tem que fazer esse tipo de coisa aqui no disco, porque o disco, não digo SSD, mas o HDD, como ele é mais lento, você precisa fazer esse tipo de coisa aí para evitar ao máximo que o disco de HDD seja ativado aí para sua máquina não ficar lenta para burro. E você tem também uma configuraçãozinha aqui que você pode fazer num arquivo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá aqui, ali, não sei o quê, que
que é esse arquivo aqui. Aqui ele não tá aparecendo aqui. Eu vou mostrar aqui. Seria cat etc ctl.sys ctl.d. O meu eu coloquei como 99 custom conf. Seria isso aí, então. Você vai dar um sudo nano, né, etc, você vai criar esse arquivo aí, se você já não tiver, e você vai colocar essas configurações aqui, ó. Daqui, vocês podem até colocar tudo. Isso aqui é otimização de disco e também de internet. Vai estar lá na descrição do vídeo. Mas se você quiser só a parte de swap e acesso, de swap e acesso em disco, seria só isso daqui. Isso aqui. Então, o que vai funcionar aqui? Se você tiver só ZRAM, não tiver swap em disco, você mantém esse VM Swapness como 150. Se você tem ZRAM e swap em disco, você muda de 150 aqui para, digamos, 40. Né? E esse resto aqui também, para você poder fazer o gerenciamento legal aí da ZRAM e swap da sua máquina aí. Aí, para você ativar o sistema, né? Ou você reiniciar a máquina ou faz isso daqui. Espera aí, Alt-F, seria sudo. Esse aqui. Você dá esse comando aí. sysctl, deixa eu ver se... Bom, que ele está funcionando, eu sei. Ele vai aparecer isso aí para você. E aqui são as configurações que você configurou. Olha só. Que você colocou aí em referência ao arquivo que você fez a mudança aí. Então, isso aqui eu tenho que deixar aqui aberto, que eu tenho que mostrar um bagulho. Deixar aqui aberto. Então, isso aí vai fazer com que você tenha um gerenciamento ou só da ZRAM ou da ZRAM e swap de modo prático na sua máquina aí. Então, você tem que ver se isso daqui você muda isso aí de acordo com a resposta do seu PC aí. Tanto aquilo dali, quanto esse valor aqui, ó. Então, esse aqui é o valor só para quem tem SSD. Esse aqui também pode ser mantido nessa parte, essa parte aqui de baixo, mas para quem tem SSD, baixa só isso daqui mesmo, naquele arquivo aqui criado, que é esse aqui, ó, 99swap.conf. Ou se você tem a swap com HDD, você vai fazer isso daqui, então. Você vai botar aqui o swap NES30 para aquela parte de cima da ZRAM e RAM se virarem conforme pode, para depois começar a usar a swap em disco, que, como eu falei, é mais lento. Você também pode usar isso daqui como no SSD, não tem problema nenhum não, mas isso aqui é mais adequado para quem usa HDD mesmo. E dentro desse arquivo 99swap que a gente configurou, eu vou falar sobre o OOM Killer. Na verdade não é ele não, seria esse daqui, quer ver? Que também tem alguma coisa a ver. Então, ZRAM Swap, essa aqui, memória livre dinâmica. O kernel do Linux ele trabalha com uma memória mínima, bem mínima mesmo, se não me engano, 1, 2 ou 5% da memória RAM total para coisas críticas da sua máquina aí. Então, quando começa a faltar memória RAM, né, entra um recurso chamado OOM Killer, que é um recurso do kernel que fica de olho em serviços que estão utilizando muita memória RAM ou então travando a máquina e acaba fechando esse serviço para que também outros serviços que dependam dele também sejam fechados e, com isso, libere memória RAM para sua máquina não travar. O problema é que esse OOM Killer, normalmente, ele demora muito para entrar. Aí, quando ele entra, ele é meio, digamos, radical. Em vez dele só fechar os programas que estão comendo muita memória, ele acaba fechando a interface gráfica e o usuário volta para a tela de login, ele tem que fazer login de novo, porque você fechando a tela, você fechando a seção do usuário, tudo aquilo que estava cagando o sistema é fechado. Então o OOM Killer ele não tem assim uma certa... como é que eu posso dizer? Discernimento para saber o que ele quer fechar, o que ele pode fechar, não. Ele vai olhando assim, vê qual é, aí às vezes ele acerta, mas quando ele erra, ele vai e acaba fechando a porta da interface gráfica. E esse programa aqui, esse recurso aqui, o Early ROM, ele é um OOM Killer mais precoce. É como se você tivesse uma ponte que tá rachando.
O OOM Killer do kernel, ele pode, na maioria das vezes, ele age quando o carro já está caindo na água, e esse early ROM, ele já age quando a ponte começa a quebrar, né? Digamos assim, né? Então ele tenta evitar ao máximo que o seu sistema entre em trave, né? Fazendo a mesma coisa que o OOM faz, mas ele tem uma linha especial. Deixa eu ver aqui no nosso. Ele tem uma linha de configuração especial em que ele tira certas. Né? Cadê? Está aqui. Ele tira do rolo certas partes do kernel para você não perder a sua sessão aí, eventualmente, os programas que você esteja usando. Então, você vai instalar o ELIROM, então apt install ELIROM, os dois, o ELIROM e o OOM Killer, eles trabalham juntos. O ELIROM é o mais rápido, porque ele previne. O OOM Killer, ele já vem quando a merda já aconteceu. Então o ELIROM, você vai lá, você vai instalar, né? A sua apt install ELIROM, você vai editar esse arquivo aqui, e ele vai ter um arquivo, deixa eu copiar aqui para mostrar. Cadê ele? Vamos abrir outro aqui. Pimba. O arquivo original dele, se eu não me engano, é só esse aqui. Eu já nem lembro. Ou ele é só esse, aquele de cima ali, de 3.600, né? Você vai fazer o seguinte, tudo que tiver habilitado, você desabilita, né? Bota esse pitoquinho aqui, essa tralha na frente. Eu não sei se é esse ou se é esse, eu não sei, eu não estou lembrado realmente. Eu saí apagando, tirando tudo e botei essa linha aqui. Isso aí, inclusive, está lá no site do cara do Linux Store mostrando o que ele está fazendo. E você vai botar essa linha toda aqui no seu arquivo. E aqui aqui no kernel, aqui no blog, ele mostra o que cada um desses bagulhos aí faz, que cada um desses negócios aí faz. Aí você faz, instalou, editou o arquivo lá, salvou, Ctrl X, né? Para salvar e fechar, você vem no subsystem enable o now early ROM, reiniciar a máquina e o early ROM já vai estar early ROMzando aí a sua máquina. Só que tem um detalhezinho. O OOM Killer, para ele funcionar, ele precisa de como eu falei, de uma RAM mínima disponível para processos críticos que quando chega nesse estágio de RAM mínima, ele entra e começa a fechar os bagulhos aí. Então isso aí é dado por esse mesmo arquivo aqui que você criou lá no sysctl.d, que é esse daqui, ó. É o mínimo de memória RAM livre para você, para o próprio sistema. O valor básico do sistema é 32, mas você pode aumentar isso colocando 68. Eu acho que um valor legal seria 68 ou 120. Ou 120. O bom são múltiplos de 2, né? Seria 32, 64, 128, mas eu sou sempre do contra, então eu botei esse 68 aí mesmo. Então você aumentando esse tamanho para 68, você dá uma folga maior para a sua máquina poder gerenciar melhor os recursos críticos sem ter que entrar o OOM Killer ferrando geral a sua máquina, fechando coisa que não deve, e dando tempo também, se você colocar o early OOM, para ele gerenciar melhor a crise aí na sua máquina, para você também não perder programas que estejam abertos, como o do Office, que você esteja trabalhando aí, e perder trabalho com isso. Aí você tem um comando aqui para você saber se Ctrl X, né? Se o comando se essa memória free, ela é suficiente, se não está tendo algum tipo de mudança no Page Allocation, que é aquele lance lá da memória livre. Você vai copiar esse comando aqui e vai fazer e vai digitar e vai soltar aqui, ó. Então aqui não apareceu nada. Se aquele, por exemplo, na minha máquina, ela estava dando que o Free Hug Pages, que é um recurso aí da memória RAM de juntar, de desfragmentar a memória para colocar blocos de memória que estão espalhados, né? Mais próximos para poderem ser usados pelos programas de modo mais adequado, estava dizendo que o kernel estava aumentando essa page allocation de 32 e não sei quanto para 64 e não sei o que. Então eu fui lá e mudei eu mesmo no sysctl manualmente e botei 68. Então não está mais aparecendo esse negócio aí. E para você saber o lance do... Deixa eu ver aqui.
se está tendo algum problema com o mínimo free kbytes, né, que se foi aumentado automaticamente pelo sistema ou não, você usa esse comando aí, ele vai aparecer para você. Para mim estava aparecendo, eu devia ter feito isso antes, para botar aqui no vídeo, mas serve como funcionalidade aqui. E isso aqui, então, você tem que colocar nesse arquivo que você criou, já que você criou também para Zerran, você vai aqui em duas patadas, você vai fazer a configuração da sua Zerran, a configuração do OOM Killer e do IRL OOM, e também uma otimização do systemctl para você ter uma melhor responsividade na sua máquina se você usar um disco rígido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Não, não tem não. Por enquanto, é isso aí mesmo. Então, como eu falei, né, tudo aqui vai estar na descrição do vídeo. O vídeo que a gente tem para hoje é isso daí. Se você gostou do vídeo, aí eu faço igual a... Como é que é o nome deles mesmo? Faço como o Cláudio, a Ana, o Júlia, a Thalita, Everaldo, o Antônio, a Tânia, Antônio, a Tânia, se eu esqueci alguém aí da listagem anterior, me desculpe. Acho que eu não falei da a Cláudia, deixa eu ver. A Cláudia com K, olha só, com K, é mole? Não, com K mesmo, igual a Kátia com K lá, daquela cantora. É a Cláudia com C, com K. Vai nessa, né? Sacanagem, hein, Cláudia? Aliás, sacanagem, não, brincadeira. E se você gostou do vídeo, já sabe, né? Dá aquele pixezinho pro velho aqui continuar colocando o pixezinho no café. Não precisa também dar 100 pratas, assim. Eu agradeceria, né? Mas 5 já ajuda pra caramba pro café, porque o sachê de 40 gramas de café instantâneo, já que eu sou preguiçoso, tá custando 9 pila. Já ajuda aí, pelo menos, a completar. Aproveita aqui e continuar colocando, então, conteúdo útil no canal. E você, se gostou do canal, né, estiver gostando do conteúdo, você, se não for assinante não, inscrito, se inscreva no canal, marque as notificações, dê aquele joinha no canal e nos vídeos também, né, que você gostar. Mostre para os seus amigos, divulgue nas redes sociais. Novamente lembrando lá, né, falando do velho maluco aí, que faz conteúdo próprio. Às vezes ele pega matérias de sites gringos aí, ele mesmo experimenta na máquina dele, se explodir, ele avisa, e se não explodir e der alguma melhora, ele também avisa, mas ele não faz de orelhada, ele tudo testa antes de colocar aqui. Estou falando de mim, né, claro. Dá aqueles comentários maneiros lá lá na parte de vídeos do canal, e depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí, sobre qualquer coisa. Então, valeu!